Olá, irmãos, a paz do Senhor. Bendizemos a Deus, louvamos a Ele por sua graça, sua bondade, seu amor infinito. Estamos aqui chegando para mais um tempo com Deus, de celebração a Ele, de oração, súplicas e estudo da palavra. Mais um domingo, o quarto e último domingo de outubro, hein? Estamos chegando ao fim do ano. Mas aqui estamos para esse tempo com Deus e aquela reflexão que sempre temos, abrindo esse nosso momento de estudo. E eu estou para este momento tomando esse texto aqui de Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 3, onde nós temos isto escrito. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Esse texto, então, nos leva a refletir sobre como Deus se faz conhecido, como Deus se revela. Note que o texto começa por dizer que Deus falou antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nós podemos então afirmar que Deus vai se revelando de uma forma gradativa. E há uma revelação que Deus dá de si mesmo, e esta revelação ela está acessível a todos, absolutamente todos. Uma pessoa que nunca teve uma Bíblia, nunca viu nem de perto nem de longe uma Bíblia, uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo, ela tem sim uma medida de informações a respeito de Deus. E essa informação acessível a todos os homens sobre Deus, onde é que está essa informação? Ela está na criação. O Salmo 19, começa dizendo que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia paz, declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite. E prossegue então o Salmo nesse teor, de como Deus então se faz conhecido na natureza, Deus se faz conhecido na sua criação. Na carta de Paulo aos Romanos, tem um texto que termina por falar isso também. No capítulo 1 da carta aos Romanos, a partir do verso 18, nós temos isso aqui, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Veja que esse texto está, então, declarando que Deus, então, se faz conhecido, claro que numa medida bem primária, mas pela criação. Só que este conhecimento primário, Paulo está nos informando aqui que o poder, a divindade de Deus e tudo mais, isto pode ser observado pelas obras que Deus criou. Então, esta revelação que Deus dá de si. Insisto em ressaltar que esta revelação
na natureza, na criação, está no nível primário. Mas então tem as Escrituras. E as Escrituras, a palavra dos profetas, vindo então para o nosso texto de Hebreus, é então o instrumento que Deus tem para estar se revelando à humanidade através da história toda da humanidade. Então Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras aos antigos, aos nossos pais, como diz aqui o texto, através dos profetas. Agora nós, nesses últimos dias, nos tem falado por meio de Jesus Cristo. Aí então se chega à medida plena da revelação de Deus. É esta revelação que Deus dá de si mesmo em seu Filho, Jesus Cristo. Numa passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, aí o que Jesus diz a Filipe? Olha, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e por que me dizes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Note então que se está aqui ouvindo de Jesus, que ele é a revelação plena do Pai. O Evangelho de João é rico nessa informação. Aliás, esse capítulo 1 de Hebreus é um tanto parecido com o capítulo 1 do Evangelho de João, onde se diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E mais adiante diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E mais adiante ainda, ali mesmo naquele capítulo, diz que Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o tem revelado. De modo que Jesus Cristo traz então a plenitude da revelação de Deus. E eu insisto em falar na plenitude, falar no clímax, porque todo o processo, se é que se empregue bem o termo processo de revelação de Deus, é concluído em Jesus Cristo. Não é como alguns imaginam, que haja então etapas outras de revelação de Deus além de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a culminância desse processo de revelação de Deus, como diz o texto sobre Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso aqui então se entende como estando concluída a revelação que Deus tinha de dar aos homens a respeito de si mesmo. Então, como é que a gente conhece a Deus? Pela revelação que Ele mesmo dá de si. Onde é que nós encontramos essa informação? Nós encontramos essa informação na criação de Deus. Se você vê uma obra, você pode apreciar o autor daquela obra, os seus talentos, sua habilidade, mesmo não tendo encontrado pessoalmente aquela pessoa. Assim, nós conhecemos a Deus, seu poder, sua sabedoria, pela criação dele. E aí, fica nisso? Não, Deus então tem escritos. As Escrituras trazem informações minuciosas, detalhadas sobre Deus. E esta é uma fonte segura. Não é todo escrito sobre alguém que pode se tomar como fidedigno. Precisa-se saber da qualidade dessa fonte. E a Bíblia é sim uma fonte absolutamente segura quanto às informações que ela traz sobre Deus. Outros livros podem haver sobre Deus, todavia não são fontes seguras, como segura é esta fonte que é a Bíblia. E finalmente Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus que se torna homem e assim se completa a revelação de Deus. Ok? Nós vamos ficar então por aqui. Você esteja crescendo no conhecimento de Deus.
desenvolvendo uma convivência com Ele, pela oração, pela meditação na palavra, e aproveite e estude bem na sua sala o que o seu professor, sua professora direcionar a você. Aproveite isso muito bem e assim você estará conhecendo cada vez mais e cada vez melhor a Deus. Isso resultará em bênção para a sua vida. Amém? Deus seja louvado. Boa aula, boa tarde e boa celebração tenhamos às 18 horas em nossa igreja aqui na Catarina Manzoni 69. Deus seja louvado para sempre.